Olá, você está ouvindo Histórias para Ninar Adultos, um podcast para te ajudar a dormir bem. A história de hoje é chamada O Roubo do Século. É uma história sobre o Museu do Louvre, quilômetros de galerias, o Palácio das Tulherias, o antigo castelo medieval e a idade de diamantes naturais. Meu nome é Luísa Luzi e eu vou contar uma história para te ninar. A história vai funcionar como uma área de chegada, um lugar suave para relaxar dos afazeres do dia. Eu enchi a história de detalhes agradáveis, curiosidades e impressões. Primeiro, algumas respirações profundas para acalmar o corpo. Depois, eu te conto a história. A mesma história 2 vezes. A segunda mais lenta para acalmar a mente. E você pega no sono. O podcast está disponível em várias plataformas, até no YouTube, mas não tem vídeos acompanhando o áudio. As imagens que eu desenho aqui com as minhas palavras serão pessoais e intransferíveis. A peculiaridade maravilhosa de imagens mentais. Um presente que muda de forma de acordo com quem o recebe. Siga o podcast onde preferir. Deixe um comentário para eu saber se você está gostando das histórias. Se você lembrar, quando não estiver indo dormir. E indique para quem está precisando de um bom sono. Espere por episódios novos no início da semana. E se você acordar no meio da noite, não se preocupe. Tente lembrar os detalhes agradáveis da história. E logo, logo, você volta a dormir. Primeiro, algumas respirações profundas para acalmar o corpo. Depois, eu te conto a história. A mesma história 2 vezes. A segunda mais lenta para acalmar a mente. E você pega no sono. O podcast está disponível
O podcast está disponível em várias plataformas, até no YouTube, mas não tem vídeos acompanhando o áudio. As imagens que eu desenho aqui com as minhas palavras serão íntimas e intransferíveis. A peculiaridade maravilhosa de imagens mentais. As imagens que eu desenho aqui com as minhas palavras serão pessoais e intransferíveis. A peculiaridade maravilhosa de imagens mentais. Um presente que muda de forma de acordo com quem o recebe. Siga o podcast onde preferir. Deixe um comentário para eu saber se você está gostando das histórias. Se você lembrar, quando não estiver indo dormir. E indique para quem está precisando de um bom sono. Espere por episódios novos. Espere por episódios novos no início da semana. E se você acordar no meio da noite, não se preocupe. Tente lembrar os detalhes agradáveis da história. E logo, logo, você volta a dormir. Bem, vamos lá. Apague a luz, coloque um temporizador para parar a reprodução no fim do episódio, para você não precisar se preocupar com isso. Procure a sua posição favorita de dormir. Ajuste seu travesseiro, sua coberta. Vamos dedicar um minutinho para fazer respirações lentas. Lentas e profundas. Aquela respiração onde a gente puxa o ar, movendo o diafragma, o músculo abaixo dos nossos pulmões, expandindo bem a caixa torácica. Respire fundo. Puxe o ar lentamente pelo nariz e depois deixe o ar sair pela boca, sem força, mas com insistência.
trocando o ar de dentro pelo de fora. Puxe o ar pelo nariz, segure e solte o ar pela boca. Relaxe os músculos da sua face, a sua mandíbula. Puxe o ar pelo nariz, segure e solte o ar pela boca. Solte seu peso na cama. Deixe a cama sustentar seu corpo, ao invés do seu corpo apoiar-se na cama. Puxe o ar pelo nariz, segure e solte o ar pela boca. Relaxe o seu pescoço. Facilite o caminho do ar até seus pulmões. E continue respirando lentamente, no ritmo que for confortável para você. Muito bem. Agora eu vou contar uma história para te ninar. O roubo do século. Por alguns dias, em quase todos os lugares, uma notícia tinha dominado as conversas. Um audacioso roubo de joias francesas do grandioso e surpreendentemente vulnerável Museu do Louvre. Estão chamando de o roubo do século. E estamos no primeiro quarto ainda. É enorme o Louvre, em Paris. Um museu com 17 quilômetros de galerias e corredores, subindo e descendo escadas, atravessando corredores internos, externos. É possível gastar dias visitando suas galerias sem repetir, dedicando dias inteiros para apenas um andar ou uma coleção, como for a preferência de quem visita. Os múltiplos andares, alguns subterrâneos, de outros se vê a calçada, pedestres e carros vivendo dias normais ao lado de objetos sem preço, cheios de valor. Antigos estábulos ou cozinhas transformados em novos lares
para o acervo, em galerias onde antes ficavam carruagens e cavalos. Hoje abrigam sarcófagos e relicários. O museu tem 3 alas. Uma ala quadrada, mais ou menos onde ficava a parte mais antiga da fortaleza. E 2 alas crescendo em direção aos jardins das Tulherias, onde fechavam um grande retângulo com palácios novos e velhos. Os jardins do Louvre e os jardins das Tulherias eram divididos por um outro palácio, o antigo Palácio das Tulherias, onde reis do antigo regime tiveram escritórios e depois os revolucionários e depois Napoleão e depois um novo antigo regime. Mas não mais. Parte do Palácio das Tulherias foi queimado no calor do fogo em uma revolução no século XIX. Nunca reconstruíram, demoliram o que sobrou. E o que não foi demolido, o que restou, se tornou tudo Louvre, um museu composto de muitas partes, de origens independentes, como o conhecimento e arte que ele armazena. Hoje em dia, de preferência em dias de sol, é possível caminhar para aqueles jardins planejados tanto tempo atrás, plantados e replantados durante tantas reviravoltas, nos dias de frio ou de calor. Realmente não importa muito, mas é comum ver turistas e parisienses sentados em cadeiras verdes ao redor das fontes redondas, pegando sol, um lugar perfeito para momentos calmos, apesar de estar tão no centro de tantos eventos históricos. O enorme palácio do Louvre foi construído em cima das ruínas do castelo medieval. O
uma fortaleza militar que reforçava as muralhas de Paris. Sim, Paris, tão liberal, costumava ser uma cidade murada. Foi murada várias vezes, se quisermos ser exatos com a linguagem. Quando a cidade crescia, quando os subúrbios se tornavam urbe, novos muros, descrevendo arcos maiores, separados pelo rio Sena. O Palácio do Louvre, então, ocupa um ponto de interesse em Paris há muitos séculos. Mesmo com o passar do tempo, ali é uma área de concentração de interesse humano. Nem sempre pacíficos, nem sempre artísticos, mas um ponto focal, fulcral, através de tantas mudanças de sentido, de propósito, de arquitetura. A Mona Lisa del Giocondo habita essa ala onde ocorreu o flagrante delito de usurpação das joias. A galeria de Apolo, sendo próxima das galerias de pinturas e esculturas italianas. Nesta mesma ala, outros tesouros de outras partes. Lá no subsolo, a coleção de arte egípcia e arte da Ásia Ocidental, esculturas e joias atrás do vidro, em cima de pedestais, tão distantes de casa, mais que a Gioconda, reivindicada até hoje por alguns italianos. Sobre as joias surrupiadas janela abaixo, existe o medo racional de que as peças sejam reduzidas às suas menores partes, mais fácil de transportar e escapar. Os diamantes separados dos metais, assumindo nova vida depois de uma pequena participação na joalheria e política francesa
o que são algumas centenas de anos numa existência de mais de 1 bilhão, talvez até mais de 3 bilhões de anos. Umidade conservadora para diamantes naturais, diamantes mais antigos que os dinossauros. Mais que isso, mais antigos do que as samambaias, passando por aventuras para saciar a ambição humana. O roubo do século. Por alguns dias, em quase todos os lugares, uma mesma notícia tinha dominado as conversas. Um audacioso roubo de joias francesas do grandioso e surpreendentemente vulnerável Museu do Louvre. Estão chamando de o roubo do século. E estamos no primeiro quarto ainda. É enorme o Museu do Louvre, em Paris. Um museu com 17 quilômetros de galerias e corredores, subindo e descendo escadas, atravessando corredores. É possível gastar dias visitando suas galerias sem repetir, dedicando dias inteiros para apenas um andar, uma coleção, como for a preferência de quem visita. Os múltiplos andares, alguns subterrâneos, de outros se vê a calçada, pedestres e carros vivendo dias normais ao lado de objetos sem preço, cheios de valor, antigos estábulos ou cozinhas transformados em novos lares para o acervo, galerias onde antes ficavam carruagens e cavalos, hoje abrigam sarcófagos e relicários. O museu tem 3 alas. Uma é quadrada,
mais ou menos onde ficava a parte mais antiga da antiga fortaleza. E duas alas longas crescendo em direção aos jardins das Tulherias, onde fechavam um grande retângulo com palácios novos e velhos. Os jardins do Louvre e os jardins das Tulherias eram divididos por um outro palácio, o antigo Palácio das Tulherias, onde reis do antigo regime tiveram escritórios. Depois, os revolucionários. E depois, Napoleão. E depois, um novo, antigo regime. Mas não mais. A parte principal do Palácio das Tulherias foi queimada no calor do fogo em uma revolução no século XIX. Nunca reconstruíram, demoliram o que sobrou. E o que não foi demolido, o que restou, se tornou tudo Louvre, um museu composto de muitas partes de origens independentes. Do mesmo modo que o conhecimento e arte que armazena. Hoje em dia, de preferência em dias de sol, é possível caminhar por aqueles jardins planejados tanto tempo atrás, plantados e replantados durante tantas reviravoltas. Nos dias de frio ou de calor, realmente não importa muito, mas é comum ver turistas e parisienses sentados em cadeiras verdes ao redor das fontes redondas, pegando sol. Um lugar perfeito para momentos calmos, apesar de estar tão no centro de tantos eventos históricos. O enorme palácio do Louvre foi construído em cima das ruínas do castelo medieval, uma fortaleza militar que reforçava
as muralhas de Paris. Sim, Paris, tão liberal, costumava ser uma cidade murada. Foi murada várias vezes, se quisermos ser exatos com a linguagem. Quando a cidade crescia, quando os subúrbios se tornavam urbe, novos muros descrevendo semicírculos maiores, separados pelo rio Sena. O Palácio do Louvre, então, ocupa um ponto de interesse em Paris há muitos séculos. Mesmo com o passar do tempo, ali está uma área de concentração do interesse humano. Nem sempre pacíficos, nem sempre artísticos. Um ponto focal, fulcral, através de tantas mudanças de sentido, de propósito, de arquitetura. A Mona Lisa del Giocondo habita essa ala onde ocorreu o flagrante delito de usurpação das joias. A galeria de Apolo, sendo próxima das galerias de pinturas e esculturas italianas. Nesta mesma ala, outros tesouros de outras partes, lá no subsolo, a coleção de arte egípcia e arte da Ásia Ocidental, esculturas e joias atrás do vidro, em cima de pedestais tão distantes de casa, mais até do que a Gioconda, reivindicada até hoje por alguns italianos. Sobre as joias surrupiadas janela abaixo, existe o medo racional de que as peças sejam quebradas, reduzidas, diminuídas às suas menores partes, mais fácil de transportar e escapar. Os diamantes separados dos metais
assumindo vida nova depois de uma breve participação na joalheria e política francesa. Mas o que são algumas meras centenas de anos numa existência de mais de 1 bilhão, talvez até mais de 3 bilhões de anos. Umidade conservadora para diamantes naturais, diamantes mais antigos do que os dinossauros. E mais que isso, diamantes mais antigos do que as samambaias, passando por aventuras para saciar a ambição humana. Durma bem.